No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta se é verdade que a Igreja já proibiu a leitura da Bíblia. Bom, a resposta, para ser breve, é não, não é verdade. A Igreja não proibia a leitura das Sagradas Escrituras. O que a Igreja sempre advertiu é que as Escrituras devem ser lidas com a assistência do magistério. E é aqui que nós devemos compreender toda a normativa da Igreja com relação às Sagradas Escrituras. Vamos então ver historicamente. Temos, em primeiro lugar, o belíssimo período do primeiro milênio. Durante o primeiro milênio, nós vimos se desenvolver no seio da Igreja toda a tradição da Lectio Divina, ou seja, a leitura orante da Palavra de Deus. Que beleza vermos nos Santos Padres essa realidade, não é? As cartas de São Jerônimo aos seus filhos e suas filhas espirituais que falam com que assiduidade nós devemos ler as Sagradas Escrituras. Mesmo se cansados, nós cochilarmos, São Jerônimo diz com uma poeticidade enorme que a Sagrada Página acolhe o rosto do orante. Sim, porque a Escritura cresce com o orante, diz São Jerônimo. E o próprio Catecismo da Igreja Católica nos recorda esta tradição da Lectio Divina no número 2653. Há uma belíssima citação de Santo Ambrósio que nos diz exatamente isto. Lembrem-se que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração. Esse método de leitura das Sagradas Escrituras é dividido em 4 partes: a leitura, meditação, oração, contemplação, conforme a famosa sentença de Guigo o Cartucho, que está também no Catecismo, e diz assim: procurai pela leitura e encontrareis pela meditação, batei orando e vos será aberto pela contemplação. Eis aí, em resumo, aquilo que foi vivido no primeiro milênio. O problema é que na virada para o segundo milênio, começou-se uma movimentação dentro da Igreja Católica, especialmente na França, de uma interpretação gnóstica do cristianismo. É a heresia que nós conhecemos com o nome tradicional de cátaros. Os cátaros começaram a propagar a leitura da Bíblia conforme uma série de filosofias alheias ao cristianismo. E os cátaros eram verdadeiros arruaceiros, ou seja, eles não somente deturparam o cristianismo, como causavam verdadeiras convulsões sociais. Eles não eram homens bonzinhos, como alguns historiadores gostariam que eles fossem. Eram homens que causaram uma enorme desordem e um prejuízo não somente em patrimônio, mas em vidas humanas, porque eles entravam, invadiam propriedades, queimavam, matavam pessoas. Pois bem, com esse movimento dos cátaros, começou-se também a interpretação das Sagradas Escrituras conforme uma modalidade que não era aceita pela Igreja. É por isso que a Igreja, então, no século XII, começa a advertir os seus fiéis. É necessário ler a Bíblia conforme a tradição. Se você for olhar no Denzinger Schönmetzer, no número 770, você vai encontrar uma carta do Papa Inocêncio III, chamada Cum ex Iuncto, onde o Papa elogia e diz: é verdade, nós não podemos condenar o zelo dessas pessoas em exortar para a leitura e a meditação das Sagradas Escrituras, porque as Escrituras não são repreensíveis, muito pelo contrário, elas são recomendáveis. Mas o fato é que essas pessoas estão celebrando pequenas reuniões, meio que secretas. E ele diz assim: usurpam para si o ofício da pregação. Leigos e leigas que estavam pregando o Evangelho de uma forma diferente e zombam da simplicidade dos sacerdotes. É típico dos gnósticos, não é? Dizer que nós temos o verdadeiro conhecimento e a hierarquia da Igreja. Não sabe, são ignorantes. Esse mesmo viés gnóstico que existe lá desde o primeiro milênio, passando pelo movimento cátaro, se repete ainda hoje, quando doutores em teologia riem dos bispos,
dizendo que são um bando de ignorantes e que não sabem a doutrina da igreja, que eles é que são os verdadeiros intérpretes da sabedoria de Cristo. Pois bem, zombando da simplicidade dos sacerdotes e recusam a companhia daqueles que não se associam a tais coisas. Então o Papa repreende esse tipo de coisa, colocando com clareza que é necessário ler as Escrituras em sintonia com o magistério. É exatamente este movimento de leitura livre da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, conforme uma filosofia estranha à fé da Igreja, que depois irá culminar, de alguma forma, no movimento protestante. O movimento protestante não é cátaro, mas guardou algumas nuances dessas movimentações cátaras, ou seja, essa coisa de falar mal do clero, falar mal da hierarquia e colocar as pessoas, os homens e mulheres leigos, como rebeldes contra o magistério da Igreja.